Dentro da nossa agenda de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a integração do Gira e do Confluence, e aí com a visibilidade de Agile Mindset, ou seja, trazer a visibilidade de integração de ambas, vislumbrando projetos dentro de estruturas ágeis, a criação de filtros avançados para fazer extração de conteúdo de uma maneira mais dinamizada, ou seja, a gente criar visões focadas à análise e acompanhamento em tempo real, a criação de dashboards no Gira e no Confluence para trazer tanto a visibilidade do lado de gerenciamento, também como do lado de documentação para acompanhamentos externos. Aqui eu vou trazer alguns conceitos de configurações, de administração desses itens, tanto de filtros como os dashboards. E aí a gente, como a ideia aqui é falar desde o desenvolvimento até o Quality Assurance, a ideia é a gente falar também de algumas ferramentas, por exemplo, o Zephyr, como trabalhar com estrutura de validação de qualidade com a ferramenta Zephyr, com o app Zephyr integrado ao Gira, e, da mesma forma, um processo de Quality Assurance com X-Ray. São duas ferramentas muito aplicadas a projetos, cada uma tem seus pontos fortes e, digamos assim, a sua metodologia específica para trabalhar com o processo de Quality Assurance. E aí a ideia é apresentar ambas. E, por fim, a gente apresentar como se faz o gerenciamento de defeitos, tanto com Zephyr, tanto com X-Ray, e integração também com o Confluence. Então, a ideia é trazer toda essa integração para acompanhamento e gerenciamento em conjunto, como a gente tratar o cross disso aqui com dashboards e utilização de filtros também. E aí a gente fecha toda essa análise de hoje, esse bate-papo nosso, com a exploração de apps novos. Por exemplo, eu posso me limitar, eu devo me limitar somente a utilizar o Gira com ferramentas de teste. Existe uma gama muito extensiva de aplicações para o Gira. Esse é o ponto mais forte do Gira, que é possibilitar você integrar com ferramentas diversas, por exemplo, o próprio Teams, o GitHub, o Bitbucket, Trello e várias outras ferramentas são passíveis de integração com o Gira e com o Confluence. Então, tudo depende da necessidade e da demanda do projeto. E, logicamente, a ideia é, toda vez que precisar fazer uma análise nesse aspecto, é sempre fazer uma prova de conceito para validar. E as ferramentas geralmente têm um período de validação, um período, um trial para fazer esse processo de análise. Então, vale muito a pena ter esse conceito. Então, o nosso último conteúdo aqui vai ser fazer esse processo de análise, ok? E sem demoras, vamos começar. Primeiro conceito que a gente vai trazer aqui é como fazer o processo de integração do nosso Confluence com o Gira em si. Eu já presenciei muitos projetos que têm documentações muito bem elaboradas dentro do Confluence, mas elas ficam totalmente isoladas da integração com o processo de gerenciamento, ou seja, criamos manuais de usuários, documentações para orientação de releases, documentações específicas para orientação do negócio, da equipe de negócio, e não se faz a integração, por exemplo, com os itens integrados ao Gira. E perde-se um pouco de valor nesse aspecto de ter um acompanhamento em tempo real, verificar se o status das tarefas relacionadas a esses itens, se eles foram concluídos ou não, criar gráficos, justamente para a equipe de negócio verificar o volume dos itens planejados, se ele está sendo incrementado gradativamente. Logicamente, o Gira possui as suas ferramentas para criação de dashboards, mas é possível também criar uma extração dinâmica com o Confluence, e aí sim ter um processo documental para a área de negócio dinâmico e integrado ao próprio Gira. Então, dessa forma,
A integração, ela sempre vai ocorrer de um lado para o outro, basicamente configurado por links. Então, uma vez criado uma conta do Gira, automaticamente os administradores já permitem a criação dinamizada de uma web page ao projeto, dentro do Confluence. Então, qual a ideia aqui? Se eu tenho, por exemplo, um projeto, aqui eu criei um projeto, por exemplo, esse Webinars FWA. Uma vez criado ele aqui, eu tenho automaticamente o mesmo criado aqui dentro no Confluence. Então, uma vez ele criado, eu consigo, por exemplo, ter uma extração desse projeto aqui dentro. E o processo de integração do Confluence com o próprio Gira, ele é muito simples. Vejam que eu posso criar, por exemplo, uma tabela com a listagem de histórias vinculadas ao meu projeto. Então, por exemplo, posso criar, literalmente entrar aqui no modo de edição, e eu quero criar, por exemplo, uma tabela com os itens, com as histórias vinculadas aqui. Então, literalmente, eu tenho aberto aqui meu processo de execução, eu posso abrir meu Gira em uma outra instância, e, por exemplo, vir aqui no meu projeto, e eu quero, por exemplo, coletar todas as histórias que eu tenho aqui, e uma a uma criar um link. Eu posso literalmente clicar com o botão direito, copiar o link de cada história e anexá-la aqui ao Confluence. O ganho de fazer esse processo, anexando os links de cada item aqui, é que eu também tenho a extração do status anexado. Então, eu consigo fazer o acompanhamento se ela está em progresso, se ela foi concluída, se eu tiver o status de blocked, se ela foi bloqueada, se ela foi cancelada, e aí, conforme as configurações do projeto. Então, a ideia de ter esse link aqui, eu posso criar, por exemplo, uma visibilidade do backlog dentro do Confluence para documentar determinados aspectos de negócio vinculados a essas histórias. Outro aspecto que a gente pode criar é utilizando o mesmo conceito para os defeitos. E outro ganho também que eu posso fazer, eu posso trazer para cá, por exemplo, os quadros de sprints. Por exemplo, eu posso trazer, no caso, recurso para dentro aqui do Confluence, todos os gráficos de dashboard eu posso criar um anexo aqui, vislumbrando aqui o recurso dentro de Insert, a opção View More. Eu posso, por exemplo, fazer uma conexão externa. E aí aqui ele vai trazer todos os recursos que eu tenho dos gráficos do Gira. Pie Chart, Sprint Hut, para acompanhar o status das sprints. Pie Chart eu posso criar uma configuração similar ao dos filtros para dashboard e integrar aqui. Eu posso ter uma integração, por exemplo, gráfico de Pixar, fazer acompanhamento com 2 dimensões. Isso aqui eu posso até apresentar um pouco mais a fundo, por exemplo, 2 dimensions, na hora que a gente for falar de dashboards, ok? Mas imagine que toda aquela criação de dashboards que a gente tem dentro do Gira, a gente pode também montar uma página aqui, documental, para apresentar, por exemplo, para a equipe de negócio, os status das sprints, o conteúdo de acordo com filtros, por exemplo, aqui eu criei uma visão que é um filtro por causa raiz, então criei uma visão aqui, quais os principais índices de causa raiz, e aí como é que a gente chega nisso aqui? Daqui a pouco a gente vai falar de filtro, eu vou mostrar para vocês como criar essa visão, no caso, em função de causa raiz. A visão para sprint, esse é o que é o Sprint Health, então ele te dá a visão de quanto da sprint está evoluindo, quanto foi mudado, foi alterado do escopo, quanto de trabalho já foi despendido para a sprint. E aí aqui, uma vez elaborado, é simplesmente publicar.
e aí todo o conteúdo aqui é carregado com o vínculo lá do Gira. E aí vocês imaginem, o grande poder aqui é, por exemplo, se eu atualizar algum item, por exemplo, essa história, por exemplo, se eu alterasse o status dela para Dawn, automaticamente, quando eu faço um refresh aqui, vocês vão ver que o status dela vai ser atualizado para Dawn. Então, essa integração, ela passa a ser dinâmica. Então, toda atualização no projeto, ela vem para o Confluence automaticamente. A mesma coisa, o nosso gráfico de sprint também vai ser atualizado conforme a evolução das tarefas. E também de root cause, conforme a classificação, ele vai sofrendo alterações conforme a classificação de cada um. Então, a ideia de utilizar esses conceitos, ele é muito válido. Ponto de atenção aqui, para todo mundo, sempre que for trabalhar com Confluence, criei uma página no Confluence com a documentação do meu projeto. Todos os membros do projeto, eles têm acesso a esse conteúdo? A resposta é, depende. Uma vez criada a página, se eu não fizer o processo de administração, que é literalmente vir aqui e verificar se eu não tenho nenhuma restrição de compartilhamento dessa página, por exemplo, restrições. Eu posso, por exemplo, eu posso atualizar as restrições e aí permitir que todos que tenham, porque essa conta gratuita, acho que ela não permite fazer esse tipo de setup, mas eu posso, por exemplo, compartilhar essa página com os meus usuários. E aí, a partir desse compartilhamento, sim, a equipe de projeto pode ter acesso. Por exemplo, eu posso criar, por exemplo, aqui para o Gin, para grupos específicos ou usuários específicos. Aqui, como só tem eu cadastrado no projeto, então eu não consigo compartilhar com mais ninguém. Mas imagine que uma vez criada a página, a primeira atividade aqui é fazer o processo de compartilhamento. Ou seja, eu tenho que selecionar o grupo do projeto aqui e permitir esse acesso. Então, é literalmente selecionar aqui. E uma vez selecionado, enviar. Geralmente é recomendado enviar uma mensagem com a explicação do objetivo da página, o que contempla como conteúdo, quem é o administrador e quem seria o PO, o Product Owner desse projeto, para poder gerar entendimento ou algum canal de comunicação referente a esse conteúdo. E aí, a partir disso, literalmente enviar. E aí, a partir de então, todas as pessoas que tiverem compartilhado aqui, elas têm acesso pleno ao conteúdo. Ponto de atenção. Tem acesso ao conteúdo integrado aqui, ou seja, os textos, tudo mais. Para os conteúdos do Gira, se for um conteúdo compartilhado, sim, a pessoa tem acesso. Se não, é necessário acesso ao projeto. E existe também uma segunda instância nesse mérito de integração, que é, se eu tiver algum filtro aplicado aqui, por exemplo, esse de causa raiz, ele tem um filtro aplicado, é necessário também criar o compartilhamento desse filtro, porque o filtro também é uma customização do projeto. Então, dessa forma, também é necessário fazer esse trabalho. Ok? Mas, quando a gente for falar de filtro, eu vou mostrar também esse processo de administração. Então, aqui, qual que é a preocupação principal? É o compartilhamento para as pessoas que devem ter acesso a essa página. Em segunda instância, se eu tiver algum filtro aqui, ele também deve ser compartilhado. Então, é um segundo ponto de atenção. Então, a gente voltou aqui para o conteúdo de integração do Gira e do Confluence. E eu falei para vocês dos benditos filtros, para que eles servem. Dentro desses conceitos de criação de visão sobre o projeto, imaginem que, uma vez desenvolvido o projeto, temos diversas
frentes trabalhando dentro do projeto. Então, eu tenho equipe de desenvolvimento, tenho equipe de gerenciamento, equipe de negócio, os consultores auxiliares, pode ter um data science, um data manager, e diversas, pode ter a equipe de QA, e aí dentro dessas frentes, sempre temos que ter atenção quanto a qual visão, qual conteúdo cada uma demanda. Então, a ideia de criar filtros aqui é para criar velocidade para detecção de conteúdos. Eu criar visões para vislumbrar, por exemplo, histórias por período de tempo, por palavras-chave, defeitos por tipo de configuração, por tipo de causa raiz, casos de teste específicos para determinadas features. Então, com os recursos de filtros, a gente consegue criar essa visão, digamos, uma cross-vision, que é uma visão cruzada entre mais de um parâmetro, de tal maneira que a gente consiga detectar determinados conteúdos no desenrolar do projeto. E aí, com isso, a gente consegue trazer o que a gente chama de uma gestão mais dinâmica e um acompanhamento mais real dentro dos projetos. Então, como que a gente trabalha basicamente com filtros? Eu acredito que grande parte das pessoas aqui já deve ter ouvido falar um pouquinho de filtros dentro do Gira, basicamente essa coluninha aqui, filters, e aqui você pode, por exemplo, visualizar todos os filtros ou ir para o conceito de filtros avançados, quando não tem nenhum filtro criado. E aqui o conceito é muito simples, ele utiliza uma linguagem JQL, ele é auto-indentado, então conforme você vai digitando aqui, ele vai trazendo as listagens de comandos possíveis. Então, por exemplo, eu posso criar um filtro aqui para prioridade, progresso, projeto. Então, eu sempre recomendo começar pelo nome do projeto para facilitar essa busca. Então, uma vez digitado o comando, geralmente ele vai trazer uma listagem de itens, de possibilidades de seleção que esse comando abre. Então, eu posso ter uma possibilidade de projeto igual, diferente, não é, não está em, ou está em. Então, aqui eu sempre recomendo procurar pelo valor exato, então, igual. Ele vai trazer a listagem de projetos que estão cadastrados para o meu usuário, então, por exemplo, eu posso procurar aqui por esse projeto, esse primeiro aqui, o WA. E a partir do momento que eu crio esse filtro e aplico um Enter, ou clico em Search, ele basicamente vai me trazer a listagem de todos os conteúdos. Lembrando que esse aqui é o filtro avançado, pessoal. Se eu chavear aqui para o filtro simplificado, ele vai trazer uma listagem de combo box que eu posso buscar aqui pelos itens que estão na tela. Ok? E aí eu posso adicionar colunas, selecionando aqui do lado. Mas eu gosto sempre de trabalhar com filtro avançado, com JQL, porque você ganha um poder muito maior. Porque, por exemplo, eu posso associar aqui, ó, eu quero esse projeto e, por exemplo, o tipo de ticket, que é o issue type, que é a nomenclatura que o Gira usa para classificar os tipos de tickets. Issue type. E aí eu quero, por exemplo, buscar todas os bugs, por exemplo, aqui no projeto. E aí ele me traz a listagem de defeitos. Eu quero, por exemplo, criar um filtro para os defeitos só que ocorreram na data do dia 30, por exemplo, de agosto. Vou colocar N, que foi a data de atualização, por exemplo. Updated, date, igual. Vou colocar, por exemplo, 24. Agora não vou lembrar, acho que ele coloca 24, CEP 2022. Então, ele coloca ano, mês e dia aqui, ó. Isso. Então, a data tem que ser nesse formato. E é uma barrinha. Ou
Pode ser ano, mês e dia com tracinho também. Então seria 2022, traço 9, 24. Acho que eu estou digitando alguma coisinha errada aqui. Deixa eu ver a data. É o dia 29, pessoal. Não tem do dia 24. Por isso que está dando um erro. Então vamos lá. 20 and updated date igual a 2022, traço 09, traço 29. Fiz no mês 8. Ah, é agosto, tá correto. Muito obrigado. E acho que aqui ele não está localizando porque isso. Ah, que é só updated. Ele não está aceitando, por quê? Mas aqui tem uma setinha, pessoal. Quando esses comandos começam a dar problema, a gente simplesmente busca aqui. And updated date. Bom, ele não está aceitando o bendito do comando. Deixa eu ver. Mês e dia. Não precisaria colocar aspas simples, não? Em teoria ele já reconheceria, mas eu tô achando aqui. Eu tô achando que ele não está encontrando conteúdos com essa data. É sem aspas e o dia é 4 de setembro no update. Isso era no created, que era o agosto. Aqui. É Mas eu 4 de vou fazer, setembro. eu vou fazer uma jogada um pouco diferente. Por exemplo, aqui eu coloquei a data atualizada maior que 30/8. Então, por exemplo, ele está aqui extraindo tudo que está maior do que 30/8. Então, por exemplo, se eu colocar menor, eu geralmente uso esse recurso que acho que é até mais interessante. Você colocar, por exemplo, ele menor. Eu quero pegar, por exemplo, a data maior que 29 e menor que 1. Então, eu coloco maior que 29 de agosto. Aqui é uma maneira de criar janelas mais precisas. Por exemplo, e updated, que é um recurso também que eu acho interessante. Porque as datas iguais, por exemplo, 29 de agosto. Se eu colocar, por exemplo, aqui, no 29 de agosto, ele se perde, mas esse conceito de maior e menor, ele funciona bem. E aí aqui utilizamos um outro recurso que é o mesmo conceito, só que menor. E aí, ao invés de maior, utilizamos menor. Eu sei porque eu já sofri um pouquinho com esse comando no passado, pessoal. Justamente por isso. O J2L dele, em alguns valores exatos, ele se perde. Então, colocamos do mês 9, dia 01.
E aqui conseguimos coletar entre o 29 e o dia 1º. E aqui são pequenos truques que a linguagem de EQL possibilita. Por exemplo, vocês viram que com data idêntica, igual, a igualdade aqui ela não funciona muito bem. Mas com essas janelas de valores é possível, por exemplo, coletar valores bem específicos. Por exemplo, se eu colocasse aqui dia 30, eu restringiria um pouquinho mais. E aí o que eu falo é que o conceito do menor igual aqui, ele não funciona muito bem. Então, dessa forma a gente consegue criar filtros mais, digamos, mais extensivos. A mesma ideia aqui por hora é possível também. Por exemplo, eu quero localizar específicas horas. E eu criei alguns aqui, até para mostrar para vocês. Por exemplo, eu quero criar filtros por tarefa. Por um label específico, eu quero colocar uma etiqueta indicando que essa história, esse requisito, ele está vinculado, por exemplo, a uma feature específica, uma funcionalidade nova. Então, eu posso colocar, por exemplo, o nome da release como label, ou buscar aqui pela própria release. Então, essa ideia dos filtros, ela facilita muito esse conceito de eu criar visões para mapear o gerenciamento das atividades. E aí podem ser, por exemplo, as próprias tarefas, eu posso criar para os defeitos, eu posso criar, por exemplo, para as histórias em si, para mapear cada requisito. É possível também buscar, por exemplo, por palavras-chave. Por exemplo, aqui eu tenho 3 itens aqui referentes a refinement. E aí, eu quero buscar tudo que é relacionado a refinement. Eu posso colocar, por exemplo, and summary. E aí aqui a gente pode colocar, ele contém a palavra refinement. Refinement. Aí aqui está com caixato. Espera aí, só um instantinho, deixa eu corrigir isso aqui. Só procurar a palavra-chave, acho que é mais fácil eu copiar. Aqui. Aí, qual que é a ideia, pessoal? Eu quero procurar por esse termo aqui, ó. E aí, dentro do meu filtro, eu tenho que criar o quê? And o summary. Ele contém esse termo aqui, ó. Refinement. Aí ele traz para mim todos os tickets que tem aquela palavra. Então, isso é uma forma fácil e rápida de localizar determinado conteúdo. A gente pode vir aqui salvar ele com um determinado nome. Eu venho aqui, clico em salvar. Eu salvei sobre o meu anterior, mas não tem problema. E aí, qual que é a ideia? Esse filtro aqui, se eu precisar, eu posso salvar ele com outro nome. É só clicar aqui, Save As, e dar um novo nome. E o conceito é justamente para criar essa visibilidade mais rápida. E como eu falei para vocês, também é necessário fazer o processo de administração. Por exemplo, eu quero que alguém tenha visibilidade desse filtro. Se eu passar esse link aqui superior para a pessoa, ela vai ter acesso? Não. Por quê? Ele não está compartilhado. Para eu ter esse compartilhamento do filtro, eu tenho que vir aqui na opção de filtros. E aí, na opção de filtros, ele vai ter um recurso de gerenciamento para os filtros. E aí a gente consegue, digamos, gerenciar o acesso desses filtros. Então, por exemplo, aqui dentro dessa opção, ó, uma vez eu abrindo todos os filtros, do lado esquerdo ali, não sei se vocês viram, perceberam? Aqui eu tenho a opção de ver todos os filtros. E aí ele vai abrir essa visão. Essa visão, ela vai me indicar como cada filtro está sendo configurado. Por exemplo, eu tenho como colocar ele numa listagem de favoritos, que ele vai ser apresentado aqui do lado esquerdo, quando eu abrir a listagem de filtros. E aí é que ele vai dar a visão. Quem tem acesso de visualização, quem tem acesso de edição, e aí isso pode ser administrado aqui
selecionando a opção de edição do filtro. E aí aqui eu entro em edição. Na opção de edição, eu consigo selecionar quem são as pessoas que vão visualizar. Posso colocar algum grupo específico, algum projeto específico para ter acesso a esse filtro. E aí é literalmente colocar aqui, colocar o nome do projeto e adicionar. Uma vez adicionado, eu salvo. E aí agora todas as pessoas que estiverem adicionadas a esse projeto têm visibilidade do filtro. Então, se eu compartilhar o link do filtro com alguém, ele vai ter acesso normalmente. Então, esse processo de administração dos acessos também é importante para criar a integração da equipe. Então, imaginem que toda vez que for criada uma visão nova, algo do tipo, para compartilhamento com equipes, seja internas ou externas, deve ser feito esse processo de administração do acesso. Por exemplo, só vão visualizar as equipes do projeto. A edição quero para somente alguns usuários. É possível, por exemplo, editar e colocar alguns usuários adicionais, adicionando o nome do usuário aqui e literalmente fazendo o mesmo processo, eu adiciono e salvo. E aí, a partir de então, todas as pessoas que tiverem configuradas aqui vão ter acesso de acordo com a configuração compartilhada. Isso aqui é muito importante para criar a integração, porque eu já vi no passado muitos projetos terem excelentes controles com filtros, visibilidade e tudo mais, mas literalmente a nível privado. Então, não se tinha visibilidade entre as equipes, entre o projeto, a equipe de negócio, desses recursos, e perdia-se muito tempo literalmente perguntando sobre essas informações, sendo que literalmente seria só compartilhar e aí deixar disponível essa ferramenta para a equipe do projeto. Então, isso aqui é um ganho muito grande, para o projeto, no sentido que consegue se chegar mais rápido às informações. E no segundo momento, a gente pode falar aqui dos dashboards, que não só os filtros não só são utilizados para a criação de acesso rápido às informações, mas para criar visões de negócio. Então, a ferramenta de dashboard, essa ferramenta aqui, uma vez você criando ela e adicionando os gadgets, que são esses campos de conteúdo aqui dentro, eles podem ser vinculados aos filtros. E aí, cada um, ele vai trazer uma visão específica. Por exemplo, aqui, como eu alterei lá o meu filtro somente para refinement, ele está trazendo os 3 itens de refinement. E aqui ele está me mostrando o status dos itens de refinement. Então, a ideia é que o filtro também tem esse nome mais elaborado para dar a entender o que é relacionado a esse filtro. Então, uma vez feito isso, aqui se tem a visão. Por exemplo, dentro da parte de dashboards, a gente consegue acompanhar. A gente tem os gadgets para sprints dentro do mindset de ágil. Então, consigo visualizar a velocidade da sprint, o tempo demandado, o volume de trabalho que já foi entregue e o quanto do escopo foi alterado durante a sprint. Ou seja, se foi criado algum ticket novo no meio da sprint. Como que ele faz para medir isso aqui? É relacionado ao Store Point. Então, toda vez que eu tenho um projeto, por exemplo, eu vou voltar lá no projeto WA, que é o nosso modelinho aqui, que eu tenho um backlog, e eu já fiz aqui o mapeamento do meu Store Point, ou seja, da minha complexidade para desenvolvimento de cada atividade dentro da sprint, essa complexidade é que vai trazer a visão de velocidade da sprint. Então, a gente tem até um pequeno gráfico aqui em cima, em cores, indicando essa velocidade, só que aqui não é tão intuitivo. E muitas vezes um dashboard para trazer essa visão é muito mais claro. Então aqui você consegue visualizar as mesmas 3 cores, mas já em volume e velocidade. Ou seja, eu sei que eu tenho 4 dias restantes da minha sprint, já foi 50% do tempo demandado para a sprint, e eu já completei 53% das atividades, ou seja, estou
em dia com as atividades do projeto, da sprint. E ainda com uma visão aqui de 2 itens que foram adicionados no meio do sprint. Então, mesmo com a adição, ainda estamos mantendo a mesma velocidade. A gente pode trazer esse quadro de dias remanescentes. Então, aqui são todos recursos do próprio dashboard do Gira. Por exemplo, aqui a gente tem o nosso burn down, que indica a velocidade da sprint. Aqueles 2% estão aqui, ó, esse picozinho. E aqui é a velocidade que vai decaindo de acordo com o planejado. Essa linha é o planejado e a linha vermelha é o executado. E aí, em função disso, por exemplo, temos aqui um gráfico baseado num filtro no caso, para defeitos, e aí é que ele distribui por status. E aí, como é que a gente adiciona aqui esses itens? Vamos lá no processo de edição, e aí a gente pode adicionar aqui os itens. Ele traz a listagem de gadgets. Por exemplo, eu gosto muito de utilizar esse gráfico de 2 dimensões. Aqui você pode colocar, por exemplo, 2 dimensions, que ele é exatamente... eu acho que eu não tenho nenhum, posso adicionar aqui para mostrar para vocês como configurar. O que ele... esse carinha aqui, o que ele pede geralmente? Ele vai pedir para você selecionar um filtro, então Saved Filter, você vai aqui em opções avançadas, ele vai te dar a lista de filtros que você criou. Eu vou, por exemplo, pegar esse de defeitos. Eu quero, por exemplo, verificar a prioridade por status, por exemplo. Quero verificar o total de maneira crescente e atualizar a cada 15 minutos. Uma vez salvo isso aqui, ele vai trazer a visão relacionando status e prioridade aqui. Como eu só tenho de nível médio, mas aqui, se eu tivesse as demais, eu teria todas as visões. Então, eu consigo ver aqui a quantidade de defeitos, eu tenho 10 defeitos, e os status aqui. E o interessante aqui, uma vez clicando, como ele é integrado ao próprio Gira, uma vez clicando aqui, ele abre a listagem dos itens com o filtro de AQL vinculado. Então, aqui você consegue ter a visibilidade desses itens que estão em progressos, por exemplo, para compartilhar com alguém em algum momento do projeto. E aí, outro ponto interessante aqui, pessoal. Eu tendo esse recurso integrado ao Gira, o conceito é sempre o mesmo. Eu vou utilizar o filtro, verificar quais os campos que eu quero adicionar aqui ao meu gadget e salvá-lo. E aí, automaticamente, ele vai atualizar junto com o Gira. Então, todos esses itens aqui, se alguma forma, por exemplo, a fazer, eu tenho 5 itens aqui. Se algum desses itens, por exemplo, vou pegar esse defeito aqui como exemplo. Digamos que algum desenvolvedor foi lá e concluiu a atividade. E eu voltar lá no meu dashboard, automaticamente ele vai atualizar. E aí, agora eu tenho 4 itens. Então, já tenho uma relação aqui de itens que to do foi para 4 e o done foi para 4. Então, antes eu tinha 5 aqui e 3 aqui. Ele passou esse item para cá. Então, dessa forma, eu consigo ter uma visão dinâmica da evolução do projeto. E, da mesma forma, não é diferente do filtro. Se eu quiser compartilhar, por exemplo, com alguma pessoa esse dashboard, eu também tenho que fazer o processo de gerenciamento dele. Então, eu venho aqui, visualizo os dashes que eu tenho criado. Eu só tenho 2. Eu quero, por exemplo, compartilhar esse que eu acabei de mostrar para vocês, o Webinar Control. Então, eu venho aqui, o mesmo processo do filtro. Venho aqui e aqui, rename or share dashboard. E aqui eu coloco, por exemplo, quem pode ter visibilidade. Posso selecionar, por exemplo, uma equipe de projeto, todas as funções dentro do projeto, adicionar e salvar. E agora todos que tiverem acesso a esse projeto têm visibilidade do dashboard. Então, uma vez compartilhando o link do dashboard,
configurando o acesso de gerenciamento dele para visualização da equipe do projeto, todos os membros vão ter acesso a esse conteúdo. Então, vejam que é um grande ganho para se compartilhar com a equipe. Deixa eu mostrar agora outro recurso, pessoal. Aqui agora nós fechamos a nossa visibilidade de gerenciamento de projetos. Então, a gente consegue gerenciar defeitos, histórias, tarefas. E aí, como eu falei para vocês, a ideia é de falar tanto da parte de desenvolvimento, mas também como a parte de QA. Para os projetos dentro do Jira, a gente tem algumas ferramentas, alguns aplicativos dedicados à parte de QA. Por exemplo, temos o Zephyr. Eu vou mostrar para vocês aqui um projeto integrado ao Zephyr. A documentação dele está nesse link aqui, pessoal. Depois, quem precisar. O vídeo vai ser gravado, então dá para acompanhar, mas é smartbeer.com/Zephyr. Tem toda a documentação dessa ferramenta. E também temos, além do Zephyr, nós temos o X-Ray. Eu vou dar uma aceleradinha para a gente conseguir falar dos dois, e aí a gente fecha com o nosso conteúdo das aplicações, como explorá-las. Mas dentro desse conceito do Zephyr e do X-Ray, ambas as ferramentas têm o mesmo objetivo, que é acompanhar o processo de validação, tanto de testes manuais, através da execução passo a passo, como testes automatizados, através de cenários descritos em Cucumber, em Gherkin. Então, para projetos com o Zephyr, uma vez configurado no projeto, ele vai trazer para a gente esse item aqui, que é o ticket de teste, configurado para o Zephyr. Eu já deixei até alguns aqui configurados para a gente analisar, que, por exemplo, esse aqui é um deles. Uma vez criado um item de teste aqui dentro do projeto, a ideia é que sempre tem um requisito, uma história vinculada a ele, e aí ele abre para a gente essa opção de adicionar os passos, os steps. Então, eu coloco step 1, step 2, da mesma forma que se utiliza para um teste manual, com as boas práticas. Por exemplo, se eu tiver algum test data, usuário de login, senha, algum link de acesso, a gente pode adicionar essas informações aqui, colocar os resultados esperados, a descrição. É esperado que inserir usuário e senha, que a página de login seja aberta com conteúdo XYZ. E aqui vai se criando o nosso cenário de teste dentro do ticket de teste. E uma vez criado aqui, ele abre para a gente um recurso que são os ciclos de teste. Se você clicar aqui do lado esquerdo no Zephyr Squad, ele vai trazer a listagem de configurações. Por exemplo, eu posso criar novos testes, criar, por exemplo, o BDD para automação. É o mesmo conceito, só que aí utilizando linguagem Gherkin. Eu posso olhar para a listagem de casos de teste. Então, ele traz aqui no test case todos que foram criados e o status de cada um, como é que está, qual que é a descrição. Por exemplo, aqui estão todos a fazer. E aí eu posso, por exemplo, fazer uma importação com planilha, para cá também. Na documentação do Zephyr tem todo esse padrão de como fazer esse processo para exportar, por exemplo, uma planilha Excel. E como que a gente executa isso? O conceito do Zephyr, ele trata as execuções por ciclos. Imagine que o ciclo é como se fosse uma release. Então, eu crio um ciclo aqui dentro. Então, eu posso criar um ciclo de teste. E aí, dentro desse ciclo de teste, eu vou adicionar os meus casos de teste. E aqui eu já adicionei para começar um processo de execução. E aí, dentro desse aqui, eu posso criar novos ciclos aqui. E aí, dentro desse ciclo, eu posso criar as minhas execuções. Por exemplo, eu deixei uma aqui em progresso, work in progress, e uma com status pass. E aí, onde está a documentação dessa execução? Está aqui, ó, em action, eu tenho um execute. E aí, dentro do execute, eu tenho a minha execução. Então, por exemplo, essa aqui está em progresso. Eu posso adicionar screenshots com as evidências do teste manual. E aqui eu posso indicar o status de cada passo.
Por exemplo, a partir do momento que os 3 status passaram, eu posso adicionar as evidências aqui. Se eu encontrar algum defeito, eu posso criar um defeito e ele já vai vincular esse passo a esse test case. E se todos os testes passarem, ele automaticamente muda o status do cenário para pass. Então aqui ele está indicando que passou. E aí, se nós voltarmos lá para o nosso ciclo de teste, não temos mais o item em progresso, ele já foi executado. Então vejam que ele simplifica muito, aqui ele já vai indicando a evolução ó, do teste que passou, que não passou. A gente pode criar cenários de exploração, por exemplo, ad hocs, e documentar toda a execução manual por aqui. Qual a vantagem? A gente consegue depois extrair relatórios disso aqui de uma maneira mais eficiente. E, digamos assim, eu consigo verificar as métricas, matriz de rastreabilidade, ou seja, eu consigo olhar quais os testes relacionados a determinados defeitos, as histórias que foram vinculadas. Então, são recursos que ajudam a ter uma visão de qualidade. Por exemplo, eu consigo selecionar as tarefas relacionadas, as histórias. Então, aqui, com essa aplicação, você consegue ter um acompanhamento maior das tarefas de qualidade. Por exemplo, aqui as métricas. Ó. Eu tive 2 cenários executados no dia 4. Você consegue acompanhar a velocidade das execuções, o tempo despendido, e ter um resumo de todas as atividades de QA no projeto. Da mesma forma, isso aqui eu estou falando para vocês, por exemplo, aqui dá uma visão abrangente, ó, de picos, como que foi a evolução dos testes. Da mesma forma, a gente pode, por exemplo, ter testes em BDD aplicados aqui, como não tem nenhum cenário de BDD, mas o conceito é sempre o mesmo, eu criar um cenário de teste e aí mudar a configuração dele para BDD. Da mesma forma, eu posso utilizar, por exemplo, o X-Ray. Só que o X-Ray ele não trabalha com ciclos de teste. A diferença básica dele é que ele trabalha com essa estrutura de test plan. Então, digamos que ao invés de criar um ciclo de teste para execução, eu crio um plano de teste para agrupar as minhas execuções. E aí, dentro desse plano, ele é um ticket, literalmente. E aí, dentro desse plano, eu crio também os meus itens de teste. Vocês podem ver que eu tenho o tipo de teste aqui. E aí, dentro desse plano, eu vou criar também tickets de execução. Eles vão ser vinculados a esses tickets. E aí, dentro da minha execução, eu posso vincular vários casos de teste. E aí, todo esse processo ele fica estruturado. Então, por exemplo, eu tenho o plano de teste aqui, eu tenho o test run, por exemplo, se eu tiver alguma execução. E aí, por exemplo, ele está sendo executado dentro desse ticket. Então, digamos que o X-Ray ele é mais subdividido, então ele facilita a customização dos cenários. Eu posso ter um cenário para execução de determinada feature e o grupo de funcionalidades, vários casos de teste para as funcionalidades. Então, para aplicações mais complexas, ele é muito mais poderoso para criar o processo de teste. E aí que simplesmente para execução é abrir o ticket de execução e a visão dele é muito próxima do Zephyr. Eu tenho aqui algumas vantagens, por exemplo, eu tenho o timer para você, inclusive, mensurar o tempo despendido. Eu tenho cada passo a passo aqui para execução manual, o status de cada item, anexar evidência, defeito. Então, ele é bem próximo da execução do ciclo de teste ali do Zephyr. São ferramentas para a área de QA, então é esperado que tenham recursos similares. A diferença básica de um para outro é basicamente a estrutura, em que dentro do Zephyr eu tenho a estrutura por ciclos e
no X-Ray eu tenho tickets dedicados. Então, tenho, por exemplo, um ticket para criar os testes, os casos de teste, que é esse de teste, um ticket para execução, preconditions eu tenho para ambos, então posso criar pré-condições tanto no Zephyr como aqui no X-Ray, que são basicamente condições prévias para a execução dos testes. E aqui no X-Ray eu tenho o plano de teste, que seria equivalente ao ciclo de teste lá do Zephyr. Aqui também está a documentação, tem muito mais coisa, pessoal. Eu falo que se eu fosse falar só de Zephyr e X-Ray seria um outro webinar, mas basicamente são duas ferramentas muito poderosas para ter esse controle de QA, questão de relatórios, acompanhamento dos testes. E aí ambas têm recursos tanto para testes manuais, passo a passo, tanto para testes automatizados, com o BDD, com a linguagem Gherkin, que aí você pode exportar as features, os arquivos .feature, para dentro do ciclo de automação, do framework de automação, para agilizar o processo de desenvolvimento de automações. E ambas têm o processo de ad hoc integrado, que você pode utilizar o ticket de teste aqui para aplicação de testes ad hoc. E por fim, pessoal, eu falei para vocês, por último aí, que a gente tem ali o nosso conteúdo para análise de novas features. Então, o que eu sempre recomendo? É interessante ter um conhecimento um pouco maior das ferramentas e das metodologias que a Atlassian fornece. Então, por exemplo, logicamente, no decorrer dos anos eu fui buscando, por exemplo, na University Atlassian, que é uma plataforma de e-learning da própria Atlassian para estudos. Tem uma série de conteúdos lá que são gratuitos para estudos. Temos também, por exemplo, aqui eu vou deixar a SmartBeer, que ela tem a funcionalidade do Zephyr, mas também tem uma série de outras ferramentas. O Get Your X-Ray, que é uma página de documentação exclusiva para o X-Ray, que é uma ferramenta muito poderosa e muito utilizada hoje. E temos o nosso Marketplace. E aí, dentro do Marketplace, qual que é a minha sugestão? Sempre começar fazendo uma análise da documentação. Então, cada ferramenta aqui, a gente pode até abrir aqui, mostrar para vocês. Cada ferramenta, ela vai ter um objetivo específico. Então, temos ferramentas para Test Management, Design Tool, IT Service Manager. E aí, cada ferramenta aqui, ela vai ter um período trial para fazer um processo de avaliação. Vocês vão ver aqui, por exemplo, o X-Ray está aqui, Top of Mind, que é muito utilizado, o Zephyr também. Temos algumas outras aí, ferramentas de integração. Mas é um mundo à parte, pessoal. Por exemplo, GitLab, GitHub, tem aplicação para integração, Power BI também. Algumas são pagas, algumas são gratuitas, mas tudo começa dessa análise para integração. Então, aqui temos as categorias, então aqui dá para explorar bastante coisa. A parte documental, por tipo, por exemplo, eu quero uma ferramenta para geração de relatórios, para build management, para o pessoal de desenvolvimento, para code review, code quality. Temos, por exemplo, a integração com IDEs. Então, tudo depende do nicho específico para testing QA. Tudo depende do nicho específico para avaliação. Por exemplo, a Atlassian University. Esses conceitos base de gerenciamento de projetos, muitos têm ferramentas aqui para ajudar. Então, por exemplo, esse Jira Mindset, é esse treinamento que tem muito conceito do que eu mencionei hoje. O Jira e Confluence Together também. Jira Fundamentals, Confluence Fundamentals, Service Management Fundamentals. Todo esse setup que eu fiz aqui foi baseado no conceito aqui da Jira, da Jira University, da Atlassian University. Então, imaginem que esse é um bom caminho para se aprofundar um pouco mais na ferramenta e trazer aí boas práticas para dentro dos projetos. Assim, o ganho é extremamente alto, pessoal. Eu digo que com esse pouco conteúdo que eu consegui passar hoje para vocês, eu garanto que a velocidade e o dinamismo para analisar itens dentro dos projetos, ele fica muito mais
digamos, facilitado.